Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Leandro Alves e estamos estudando a revista das lições bíblicas da CPAD. E hoje teremos uma lição de número 8, sendo verdadeiros. Mas antes de nós entrarmos na lição, gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estarmos falando a respeito de mais um tema das lições bíblicas da CPAD e de poder compartilhar o ensino e os valores do reino para todos quanto forem alcançados por essa palavra. É uma honra muito grande estarmos aqui nesse momento com vocês. A lição nos propõe o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte e tem o objetivo de nos trazer a orientação que todo discípulo deve seguir a respeito da oração, do portar cristão, de como um discípulo verdadeiro de Cristo deve seguir. Então nós vamos falar a respeito de que Deus condena a hipocrisia no ato de dar esmola, fala sobre o auxílio ao próximo sem dar alarde e também a respeito de que Deus contempla todo o bem que realizamos. E aí nós começamos com o que Jesus condena. A respeito da hipocrisia, vem do grego hipócrita, significa alguém que interpreta um papel, como se fosse uma peça teatral, como se fosse algo irreal. Na verdade, toda essa questão que envolve o mascarar-se, não ser de verdade. Na dramaturgia grega, esse termo era utilizado para um ator em sua peça teatral. Esses atores usavam máscaras para representar um personagem e era uma representação. Servia para mostrar alguém que, na verdade, ele não era na sua essência. E Jesus, por 18 vezes, usou essa palavra hipócrita e por 2 vezes hipocrisia. Olha só o nível de irritação, se que é que podemos colocar a respeito de Jesus, que Jesus coloca a respeito do hipócrita. Porém, o sentido dessa palavra é mais profundo quando buscamos no Antigo Testamento e na sua raiz hebraica, que vai além de bondade dissimulada, ou seja, do disfarce, quando vem uma bondade disfarçada com seus interesses. No hebraico, é traduzido por 3 consoantes, HNP, que foi traduzida pela Septuaginta como ânamos, sem lei, criminoso ou ímpio. No livro de Jó 8,13, mostra que essa palavra se revela como alguém que é opositor a Deus, alguém que esqueceu de Deus. Em Números 35:33, apresenta como profanação, corrupção ou poluição. Outros termos também tratados no Novo Testamento pelos apóstolos Pedro e Paulo é não fingidos, dissimular, mentiras. É até um texto em que Paulo também rebate a questão de Pedro se portar com os gentios de uma forma e com os judeus de outra, a respeito de você viver uma forma com um e viver de uma forma com o outro, ou seja, mascarar as suas atitudes. E nesse contexto do livro de Mateus, capítulo 6, Jesus está ensinando aos discípulos a forma em que os fariseus se comportavam e como deveria ser. Aliás, Jesus veio para mostrar que o mais importante não é o ato em si,
mas sim a intenção do coração. Que a respeito da intenção do coração, só quem conhece e pode julgar é Deus. E dentro desse comportamento existem 3 atos piedosos apresentados nesse texto, que é a oração, o jejum e a oferta. Isso envolve os nossos bens, que é a oferta, o nosso espírito, que é a oração, e o nosso corpo, que é o jejum. Aliás, o que Jesus mais tratou foi a respeito da interioridade do homem. Tanto é verdade que no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 23, diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, verso 24, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Aí apresenta a interioridade, a coisa que homem nenhum vê, ninguém vê, mas está lá dentro do teu coração. E apesar de o homem não ter visto, Deus viu e reconheceu e sabe de tudo. Então não tem como esconder dele a respeito dos nossos atos, das nossas atitudes. É um ato externo, mas que precisa estar atrelado ao lado interno. Você vai lembrar de Caim e Abel, porque Deus condenou o ato de Caim e fala: por que descaiu o teu semblante? Ou seja, você até trouxe oferta no altar, mas o teu coração não está voltado para isso, está voltado para outras coisas. E Deus condena esse ato. E Jesus também condenou a respeito dos fariseus. E aí chamou de hipócritas, sepulcro caiado. Jesus também falou a respeito da oração que faziam em praça pública, né, se apresentando, orando de mão levantada. É claro que todos nós temos atos expressivos no momento de culto, mas fala sobre alguém que quer se apresentar e que um homem veja. É disso que Jesus está tratando. E também condenou o ato do jejum, que quando os fariseus faziam jejum, mostravam-se com a cara abatida, caída, e Jesus também contrapõe que você não precisa mostrar para os homens. Se você mostrou para os homens, o teu valor e o teu reconhecimento já foi feito. Mas a vida com Deus e o reconhecimento dos céus passa pelo secreto. E aí que Deus nos livre da hipocrisia, que Deus nos livre da máscara. Jesus também fala sobre o auxílio ao próximo sem tocar trombeta. Não precisamos tocar trombeta. 2 coisas muito importantes a saber aqui: a importância de exercer a generosidade, nunca deixar de exercer, mas também ter cuidado com o motivo real em que nós ajudamos alguém ou fazemos alguma coisa para Deus. Qual é o nosso real motivo? Qual é a motivação? Qual é a ação? O motivo que nos faz gerar essa ação? Isso é importante. Na Bíblia, a Mensagem, o texto de Mateus 6,1 diz assim: quando fizerem o bem, tenham cuidado para que o gesto não vire uma peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Então, que devemos ter cuidado com os nossos atos, as nossas atitudes para com Deus e para com os homens, porque Ele tudo vê. Deus contempla o bem realizado. E o Salmo de número 139 destaca os atributos de Deus: a onisciência, a onipresença e a onipotência. Esses atributos são destacados nesse salmo. E aí, sobre a onisciência, do verso 1 ao verso 6, destaca sobre essa questão de que Deus nos conhece quando ainda éramos informes. Ele sabe o que a gente pensa. E o salmista diz que mesmo que não haja nenhuma palavra, Deus já sabe. O prescrutar de Deus, o conhecer, essa interioridade que nós podemos aos homens se mostrar
com saúde, mas às vezes está enfermo. Nós podemos nos mostrar bondoso, mas nosso coração é mau. Deus conhece lá no íntimo do nosso coração. Todo o nosso caminhar está nas mãos de Deus. Nossos atos, nossos pensamentos estão cativos diante dele. Meir Piro diz que o conceito da onipresença e da onisciência de Deus deve aterrorizar os corações dos malfeitores, mas é fonte de grande consolação para os que creem nele. Então, apesar de ser aterrorizante essa questão de Deus saber de tudo, não há nada que possa esconder-se de Deus, mas para quem é verdadeiro, para quem é sincero, não precisa ter medo, não precisa se atemorizar com a respeito da onisciência de Deus, onipresença e dessa onipotência. O desejo de Jesus, e ele expressa isso na oração pelos seus discípulos em João 17:17, é: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus deseja que todo discípulo ande com integridade, ande com verdade, que verdade saia dos seus lábios. Até porque o próprio Jesus coloca em Mateus também dizendo que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Porque se passar disso é procedência maligna. Então é muito claro nós separarmos aqui. Quem não está tratando com a verdade que provém de Deus, certamente vai tratar com a mentira que provém do diabo. Que Deus nos livre de fazermos algo com Deus, para Deus, com o próximo, para o próximo, e que não seja verdade, que não seja do íntimo do nosso ser, que o nosso coração não esteja voltado para o crescimento do reino, para abençoar pessoas, e se for para somente a autopromoção, nós somos um dos mais miseráveis dos homens. Nós estamos lidando como se fosse ímpios diante da presença do Senhor. Nós estamos tendo atos de injustiça e nós estamos tendo sentimentos dissimuladores e sentimentos de profanação, de corrupção, e são atos que Deus abomina. Eu quero aqui agradecer mais uma vez você que está aqui apoiando esse canal, compartilhando os conteúdos com amigos. Que Deus te abençoe. Eu quero mais uma vez pedir a você que continue seguindo a nossa página, continue compartilhando aí, e eu tenho a certeza que assim como foi bênção para você, será bênção para a vida de outros também. Eu quero te convidar também para seguir a nossa página no Instagram, @crentedocente. Nos segue lá. Também no Facebook, através de facebook.com/crentedocente. E fica aqui ligadinho, ativa o sininho do Crente Docente no YouTube. Eu tenho a certeza que vai ser bênção. Tem grandes lições aí, grandes mestres no Crente Docente, que vai abençoar muito a sua vida. Tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.